Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Estação 3 Podcast. A gente já estava ansioso, né, Paulinho? Ah, eu sou muito ansioso, estava ansioso, estarei ansioso. Mas hoje a gente vai tratar disso aí. Tomara. Não, a gente não vai tratar disso aí, mas a gente vai trazer informações para que você saiba o caminho para tratar a ansiedade, caso você tenha. Tudo bem, Paulinho? Tudo bom, Fer, e você? Tudo ótimo. Então, tá gente, bom. A gente tá só nós dois aqui, eu e Paulinho, porque Sim. Dionísio tá com compromissos profissionais, mas a nossa entrevistada falou que tem uma Dionísio. pergunta pro Dio e ela vai fazer, quero ver ele responder depois. Mas antes, um beijo pra Garça. Um beijo pra Garça. Um beijo para todo mundo que acompanha o Estação 3 Podcast. Exatamente. E é claro, para os nossos patrocinadores. Isso mesmo, vamos agradecer o pessoal que está com a gente aqui, patrocinando o nosso projeto Social Bauru, nosso parceiro, Laboratório Cervejeiro, a Nanica também, aqui, deliciosas banofas, Antonis Bauru também, nosso corretor Velasco, Multiovos e também o Alex Sanches. É isso aí. E falando muito em Nanica, né, Fer? por todo mundo que está apoiando a gente aqui no Estação 3 e falando em Nanica. Falando em Nanica, nossa convidada de A hoje. nossa convidada vai ganhar uma banoffee da Nanica, mas antes deixa eu apresentar a Poliane Saraiva, psicóloga, psicanalista. Psicanalista. Seja muito bem-vinda à Estação 3. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Paulo. Obrigado por topar, né? Para falar desse assunto tão importante, Pois né? É, vim ansiosa também. Agora, para acalmar a sua ansiedade, já vou falar dos presentes que os nossos entrevistados ganham aqui. Uma deliciosa Nanica Banoffee. Você gosta de doce? Claro. Ah, então é para você. Olha o recadinho que lindo Ansiosa também. ainda. E essa Doce. cerveja BR Ale do Laboratório Cervejeiro aqui de Bauru. E agora, gente, olha isso aqui, Exclusivo, Lu. hein? Vou mostrar aqui, ó. Olha que lindo! Essa o é rótulo exclusiva, do Estação hein? 3. Essa é só nossa, né, Só quem Paulinho? vem aqui no podcast vai ganhar uma cerveja exclusiva. É uma BR Ale com toda a legal. qualidade do Laboratório Cervejeiro, mas com o rótulo do Estação. Coisa mais linda. Obrigada, viu, Valeu, Dani, galera, pela parceria. Eu vou deixar essa daqui aqui, você vai levar uma para casa, viu? Vamos lá, Pro então. domingo. Vamos lá, a gente já distribuiu cerveja, uma deliciosa banoffee. Isso contribui para controlar um pouco a ansiedade, Paulinho? Ah, com certeza, né? As escapadinhas, né? Contribui ou piora? Depende. Mas antes, tô ansiosa para fazer minha pergunta pro Dionísio. Mas já? Já, pode ser? Pode. Vamos lá, que eu já Ô, Dio, presta atenção, Alô, hein? Dio. Você vai Atenção, respondendo os Dionísio. stories. Vim assim, eu falei, essa é a primeira coisa que eu vou já lançar. Eu fui lá procurar, né, o que será que, né, faz, aí o Paulo tem uma noção, aí eu fui ver o seu Instagram e fui ver o do Dionísio. Do Dionísio, Você viu que já até foi perto do microfone. eu olhando lá o que faz, de repente conduziu a tocha olímpica Sim. em 2016. Ele conduziu E aí a tocha eu falei, olímpica. caramba, eu queria perguntar para ele o que foi isso, conduzir a tocha olímpica em 2016. E aí, todas as profissões que eu estava vendo, caiu. Eu falei, gente, o que vale mais do que essa condução da Pois tocha? é. E, ó, ele Inclusive, contou... tá na bio do Instagram dele, condutor da tocha Exatamente. olímpica. Isso, Foi e lá. ele contou essa história no episódio do ano passado, Festa da Firma, que a gente Isso. fez. O último episódio da primeira temporada. Ele trouxe a tocha olímpica, ele contou essa Que história. legal. Sim. Mas agora ele vai contar de novo no Instagram, Isso. né? Para quem não acompanhou e tem a mesma Não, curiosidade. imagina a ansiedade dele, gente. Sim, na foi hora fantástico. De conduzir Foi muito a tocha legal. olímpica, né? Foi muito Deve bacana. ser uma experiência única, né? Agora, eu queria começar falando do porquê que a gente escolheu trazer esse Isso, boa. tema, né? Sim. O tema de hoje é a ansiedade e a Poli está aqui com a gente para falar sobre isso. Eu sou uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa ansiosa. Sou. Acho que sim. Só que existem pessoas ansiosas e existe ansiedade como transtorno. E depois da pandemia, isso aumentou muito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9,5% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. O que é a ansiedade patológica, Poli? Vamos lá, vou fazer umas distinções assim para a gente pensando. Quando vem, né, com essas estatísticas de aumento de número de casos de ansiedade, eu fico pensando muito como que as pessoas começaram a ter acesso, né, muito mais a esse tipo de lugares que dimensionam e que mensuram esses números, né? Então, eu estava pensando que, de alguma maneira, esses números eles aumentaram, mas porque também a gente tem uma categorização, né, de CID e de DSM, que são os, vamos colocar assim, eu gosto de falar, o atlas da medicina psiquiátrica, e que eles
para outros tipos de emoções, eles também colocam como ansiedade. Então, assim, não são dados muito precisos assim, né? Mas que teve um aumento, sim, claro, na procura, né, por tratamento. E a clínica, por exemplo, teve um boom no período pandêmico, e a maioria com casos, né, de ansiedade, não com diagnóstico, mas autodiagnóstico. Porque hoje rola muito solto, né, nas redes sociais, e a pessoa vai lá, ela mesma se diagnostica, né? E por que você acha que você é ansiosa? E aí a mesma Iniciou pergunta um para tratamento você. aí já, hein? Não, assim, só para a gente ver qual é. Olha, eu acho curioso isso, porque eu vou responder essa pergunta, mas é interessante porque bomba no Instagram e, enfim, sites de notícias e tudo mais, teste para TDAH. Sim, Faça agora aqui tá seu na teste. moda. Tá na moda, Tá na moda. falar Para de ver se você tem TDAH. TDAH. Ah, Que é a algo vantagem do diferente, TDAH, né? ou então Que é ponto algo negativo. diferente. Mas, assim, o que eu reparei em mim, por exemplo, especificamente, é que eu fico muito ansioso para fazer alguma coisa, me dá já agitação e eu fico nervoso, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir, tenho que fazer, não tenho que fazer, eu tenho que terminar, não tenho que terminar. Sabe assim, aquela, aí se eu termino, vou entregar, não vou, tá pronto, não tá, será que tá bom, será que não tá? Aí me dá palpitação, me dá aquela coisa toda, então eu me julgo ansioso. Aí já é um julgamento meu, né? Não então, foi assim, um diagnóstico preciso, feito mas por não foi lá, tipo, olha, você está com ansiedade e tal. E eu percebo isso, que nem, por exemplo, você chegou aqui, a gente brincou, vou fazer uma pergunta pro Dionísio, qual? Aí você falou assim, daqui a pouco eu faço. Tipo, isso já me roeu por dentro inteiro, né? De ansiedade, de querer saber o que é. Mas o quanto isso é normal e o quanto não é, né? E o quanto isso prejudica a nossa vida e o quanto não prejudica, né? Então, isso é um dos pontos que eu sempre levo em conta, assim. Se eu sinto que está me prejudicando, eu automaticamente já penso em procurar uma ajuda, né? Esse é o meu pensamento, né? Okay. Essa questão de eu vou ter um evento, eu vou ter algo importante, a gente fica na expectativa, eu acho que todo mundo tem, né? Sim, que é a ansiedade Isso, localizável, isso. inclusive pontual, né? Sim. Eu acho que isso todo mundo tem. Agora, quando isso começa a atrapalhar, por exemplo, a ansiedade, durante um período importante da minha vida, me trouxe procrastinação. Eu estava ansiosa, eu sabia que eu precisava fazer, o que eu precisava fazer, como que eu precisava fazer, e fui assim até o último segundo. Aí chegou no último segundo, eu fiz, é óbvio, e sofri para fazer, mas eu poderia ter sofrido muito menos lá atrás. Sim. Você vê que tem uma coisa de uma tentativa de apreensão do controle. Isso. Né? Então, na pandemia, aconteceu muito dos casos de ansiedade, porque a gente não tinha precedentes. Né? Assim, o que vai acontecer depois? Né? Tanto é que a gente também não tinha nem antecedentes, não tinha nem antecedentes, a não ser as pandemias, né, lá do décadas passadas, né? Mas, de alguma maneira, essa tentativa de controle, e o fato de não saber, né, se vai rolar, se vai dar certo o que você se programou, né? Ou, por exemplo, qual será que é a pergunta que ela vai fazer? Será que, né, isso vai escapar alguma coisa que não está muito dentro do controle? Né? Normalmente tem casos que está associado a isso, como você falou da procrastinação, né? Em alguns casos, e aí é quando, de alguma maneira, a gente pode chamar de patologia, né, de patológico, é quando a ansiedade te torna disfuncional. Não disfuncional, segundo o que hoje está muito em alta, performance, você tem que estar sempre produzindo, Apple Watch, isso que você também tem que meio doentio, né? Isso é o que contribui assim muito, né, para a gente se manter nessa frenesi, né, e no automaton, que aí você vira uma coisa de ter que corresponder, checklist, otimização de tempo. E o tempo todo que a gente está, né, nas redes, a gente está recebendo informação do quanto está nos faltando fazer. E isso vai, né, pode ir fomentando. Né? Com certeza. Que a gente parece que a gente está numa cultura agora de se você é workaholic, você é fera, né? Exato. Se você está no alto da produção, Trabalhe alta performance, enquanto eles você dormem. é fera. Isso, mas isso, lembra, eu não sei que época vocês são mais ou menos. 39 anos eu tenho. Então, eu lembro que no período de vestibular era enquanto você está dormindo, tem gente estudando. Sim. Que bomba é essa, Exato. né? Para um adolescente
com 17 anos, ou a maioria presta mais ou menos por aí, né, o vestibular, e você já se sentindo faltante, devendo, na verdade. Antes de começar a vida profissional. Devendo, dívida, você está em dívida. Né? Você tem que falar outra língua, são coisas interessantes, claro, mas esse tem que... Né? Essa coisa que vai mais na ordem e tem um pouco isso, né? De estar todo mundo fazendo e você não sabe arrumar os seus horários, você não sabe controlar o não sei o quê. Você não está milionário ainda com 30 e pouco? Como Isso, não? Você não fez seu primeiro milhão aos 30 Isso. anos. Congele seus óvulos, né? Para os meninos, tem como você prevenir calvície, tudo isso. Tudo bem, né? Muita coisa aí a gente se vale, né, dessas informações, mas tem muitas dessas que elas vão criando esse tipo de apêndice, um acúmulo, né? Ali vai criando tipo eu penso que é um excesso que, vamos supor, você acorda e você já tem uma rota pronta, né? Qual é o momento que você tem aquilo que pode advir de qualquer maneira, assim, que nem o seu convite, vem aqui falar, né? E conseguir encaixar ali, mas de um jeito mais fluido do que aquilo já pré-determinado. Só que a gente adora, né, ter a coisinha ali já escritinha, tá tudo escrito. Qual que é a diferença da gente ter as nossas responsabilidades e conseguir cumprir com essas responsabilidades? E de ficar arrumando coisa para fazer o tempo todo, achando que quanto mais coisa fizer, mais produtivo é você. Pois é, eu acho que a gente está com... eu não lembro quem que falou isso, eu vi em algum desses que transmite coisas interessantes. Ele falou que a gente tem agora o quintal do nosso vizinho na nossa mão, na palma da nossa mão. A grama do vizinho, então, se ela é verde, colorida, se voar, então, né, nem se fale. Então, isso vai gerando formas de fazer pareamentos, comparações. Né? Então, é quase como assim... sabe aquela coisa? Você está folgada na sua casa e, de repente, alguém começa a limpar a casa. Daí você começa... né? Estou folgada aqui, já começa a se sentir em dívida. Acredito que como a gente está online muito tempo, essas informações elas vão vindo, elas vão fazendo... Não tem uma varredura. Parece que é o consumir, né? Que falam, né? Consumir conteúdos. Né? A gente fica nesse consumo. Uma coisa que eu acho que é importante distinguir também é que, por exemplo, há um envelopamento de emoções, sentimentos e afetos numa palavra, ansioso. Se chega, eu vou falar um pouquinho da clínica, se chega um sujeito para falar, eu sou ansioso, para mim não serve de nada isso que ele está falando. Eu sou ansioso, ou fui diagnosticado, fez teste, virou de cambalhota e achou que é ansioso. Ou, de fato, está muito disfuncional, tomando medicamento e fala que é ansioso. Não me interessa muito esse rótulo, vamos colocar assim, porque ali a gente vai escutar uma outra coisa, e isso na psicanálise, tá? Sendo bem específico. E a psicanálise lacaniana, que é a qual eu me atrevo, ela tem um lance assim, com a linguagem, com a fala, com as palavras. Ansiedade. Se a gente disseca um pouco essa palavra, ela tem ânsia. Ânsia é desejo também, é vontade. Então, o que vem? O que será, né, que esse sujeito, então, que chegou falando que é ansioso e, de fato, está, mas o que será que essa angústia que ele está sentindo, diz do desejo dele? Angústia. Isso. E que vem maquiado por ansiedade, mas é angústia. Angústia é afeto. Né? Angústia é afeto. Então, de alguma forma, o que será que esse ansioso anseia? Né? Entende como é outro jeito de olhar. De escutar, e quando lança, por exemplo, o paciente, mas qual é o seu anseio?
né? Isso já desmonta a ansiedade. Ai, porque eu procrastino, porque eu fico muito nervosa e não sei o quê. Nana. Fica se categorizando também segundo o pareamento que a gente tem hoje. Você vê que está na moda o TDAH. Né? E, gente, eu nem vejo essas coisas, o algoritmo manda para mim. Acho que é porque eu falo mal disso, deve escutar. E vai mandando. E vai mandando. Porque eu falo, aí vem que esse negócio, aparece a rodo isso na clínica, porque também não ter um nome para o que você sente te deixa ansioso. Então, a tentativa de controlar é você colar no nome. Agora, você imagina um doutor falando que você é ansiosa, transtorno de ansiedade, além disso servir como, não é em todos os casos, tá? Mas como calço ou desculpa, né? Ah, não, por causa da minha ansiedade. Quando você pergunta qual é o seu anseio, isso meio que dá um corte nessa categorização mais racional. A gente vai para uma outra coisa. Né? Se perguntar mas o que você anseia? Isso vai para um outro rolê. E se faz a pessoa parar para pensar a causa daquilo que ela está sentindo. O que é a ansiedade dela? Então, e os sintomas que vão aparecendo diz do desejo dessa pessoa. Do desejo, quando eu falo desejo, é que a gente está acostumado a fazer muito uma leitura do desejo como algo muito no campo sexual, talvez. Não que não passe por aí também, né? Não é sem isso. Mas é quase como se fosse aquilo que você quer, mas não é da ordem da querência. Vamos pegar, por exemplo, para ficar mais claro, o que será? Então, vamos lá, estou ansioso, vou trabalhar e eu estou ansioso, e no meu trabalho eu estou ansioso. O que isso diz também do que você não deseja? Ou seja, você está indo contra o seu desejo, você está indo na contramão. A psicanálise ela tem essa diferença das psicologias, e eu não vou nomear quais, as psicologias no geral, que tem uma coisa muito de eliminar sintoma. A psicanálise faz uso do sintoma para tratar. E não para eliminar, mas para ver o que nesse sintoma diz do desejo desse sujeito e da singularidade desse sujeito. Na medicina, o que acontece? Transtorno de ansiedade. Então, tem lá a tabela, né? Eles não estão olhando para a singularidade, eles estão olhando para se encaixa ou não, quantos tem. Por isso que essas estatísticas de mais ansiosos, né? Essa coisa mais numérica, assim, coloca o sujeito... categoriza. Sem contar com a singularidade de cada sujeito. E, na psicanálise, a gente faz um trabalho contando com isso. Não que nas psicologias isso também não aconteça, mas tem um trabalho em adaptação, tirar sintoma. E a gente sabe que sintoma não se elimina, mas ele desloca para uma outra coisa. Então... não sei. Mas quais sintomas, então, você acha que são relevantes para as pessoas ficarem atentas? Tipo, essa ansiedade está me fazendo mal. O quê? Por exemplo, a insônia. Eu estou chutando aqui. A insônia, a própria procrastinação, taquicardia. Chega, dependendo da situação, desencadeia até por uma coisa física, né? Antes de chegar na crise de pânico. Sim. Quais são os sintomas que a pessoa... vale ficar atento, se você está sentindo no dia a dia. Veja, estou pensando aqui como que seria isso que se a intenção não é eliminar sintoma, mas compreendê-lo, na verdade, escutar esse sintoma, né? Então, se ele se desloca, por exemplo, para uma insônia, o que te tira o sono? E não eu tenho insônia e medicalizar, que é o que acontece na maioria, não são todos, tem psiquiatras que trabalham muito bem, né? Tem uma sensibilidade na escuta e conta, sim, com a singularidade de cada um, mas uma grande massa, né, da medicina, e a gente sabe que a indústria farmacêutica e tudo, mas não estou falando que medicamento, em alguns casos, é relevante. Eu acredito que não vai ter momento em que o sujeito não vá se deparar com algo, né, angustiante, e isso pode ser traduzido por ansiedade, em que vai questionar, falar o que você está fazendo, o que você quer fazer. Né? Assim, chegou um momento em que esse relacionamento não está mais funcionando, e aí a pessoa está ansiosa. Vou dar um exemplo clínico. Chegou e falando, Poliane, meu coração dispara. Ó, escuta, meu coração dispara. Seu coração diz para você parar com o quê?
Simples assim. É um corte. É um corte no... eu estou com um ataque cardíaco. Não, seu coração está dizendo para você parar. Com o que você vai parar? Tinha a ver com relacionamento, enfim. Aí a gente pode pensar em vários recortes clínicos. Mas é uma outra modalidade de escuta. Veja, eu podia levar muito para o campo patológico, assim, de pensado anatomicamente. Eu trouxe o coração para pensar uma outra coisa. Não, assim, embora tenha esse teor poético, isso faz o sujeito se perguntar de uma outra maneira. Então, eu acredito que esses momentos eles são muito importantes. A angústia é muito importante, porque ela sempre vai apontar para alguma coisa do desejo. Então, eliminar sintoma teria a ver com eliminar angústia, que, na minha opinião, e nas psicanalistas também, né, escutam um pouco dessa maneira, seria você abafar a singularidade, o que está querendo aparecer, o que está querendo advir. Então, né, cala a boquinha disso, eu não quero sentir angústia, então você me neutraliza ou você me anestesia. Que muitas vezes os remédios são isso, né? Ele corta, você não sente, mas você não entende por quê. Não resolve a raiz do problema. Exato. O excesso de drogas. A válvula de escape. Tudo bem, um escapezinho eu acho que é isso aí, não é sem isso. Sim. Né? Mas quando perde aquele valor de degustar, né, e vai para uma coisa de... perde prazer, né? Isso, vai para um outro campo. Agora, é interessante, porque a gente já está falando praticamente, então, de entender as emoções, né? Não simplesmente identificar tá palpitando o coração, então toma um relaxante que para de palpitar e beleza. Eu gosto muito, inclusive é um dos meus desenhos favoritos, o Divertidamente. Assim, Nossa, esse desenho eu adoro. é fantástico. Inclusive vai ter a continuação. Obrigado a todos os envolvidos por fazerem isso. Esse desenho é lindo demais. E ele explica um pouco disso, né, de você entender as emoções, né, e inclusive dar a sua devida importância a elas, né, tanto que a tristeza lá no final é realmente a que resolve o problema, né? Isso, que é a importante no caso ali. E sentir aquilo era importante no momento. Não sei se a Poliana teve oportunidade de assistir. Mas o quanto isso é relevante, porque assim, a gente começou falando assim, ansiedade, o que é ansiedade? Às vezes eu fiz aqui um diagnóstico talvez incorreto do que é ansiedade, do porquê que eu me sinto ansioso e tal. Porque muitas das vezes eu não entendo as minhas emoções, pode ser isso. O quão é importante a gente entrar nesse campo para desenvolver essa percepção, porque as crianças vêm, né, enfim, às vezes na educação, às vezes os pais já acabam podando essa parte da criança entender suas emoções, e isso vai desencadeando um processo até, enfim, adulto e tudo mais. Sim. Aí parte de um ponto que eu não sei se eu sou ansioso, ou se é alguma coisa, se eu preciso de um... Né, embora eu acho que todo mundo deveria ir num psicólogo, independente de estar sentindo alguma coisa diferente ou não, acho que faz parte se entender. Né? Eu queria que você entrasse um pouco sobre isso, dessa análise da importância da gente entender nossas emoções para se desenvolver como ser humano mesmo, enfim. Isso que você fala, né, e bastante gente fala assim, né, da importância de procurar um psicólogo, um psicanalista, mas cada um tem um tempo e um momento. Porque está muito na moda também essa coisa de terapia e, né, sei lá, tem esses... tá com a terapia em dia, né? Até isso tem que estar em dia, o que é complicado, né? Né, tem gente que coloca até o tá pago, né? Igual da academia. Pera lá. Eu já gosto de falar, não é bem assim. Mas cada um tem um tempo. E não tem quem vem procurar porque isso quer, eu quero me autoconhecer e não, tá angustiado. É alguma dor. Tem alguma coisa rolando ou não rolando. Não precisa ser uma coisa catastrófica, um trauma. Às vezes um embaraço ali. Por exemplo, eu vir aqui e não consegui falar. Né? Isso me levaria, talvez, né, para procurar falar, gente, por que eu não consegui falar? Né? E aí vai desenrolando isso em sessão, né? Isso tem um tempo também, né? Porque senão até isso é colocado às custas, né, do quanto a gente está sendo devorado por essa pauta em alta cronológica, né? Você tem que estar produzindo. E a importância de reconhecer afetos, inclusive afetos que não são bonitinhos, né? Como, por exemplo, eu estou sentindo ciúme, eu estou sentindo atração por alguém que eu não deveria sentir atração, eu estou sentindo falta de algo que eu não sei o que é, e poder trabalhar com isso.
né, por via da falta. Porque, provavelmente, é uma aposta também, os que vêm procurar, né, de fato, escutar-se, né, e isso também é produzido durante as sessões, vem porque aparece alguma coisa da falta. Né, e a falta, a gente tendencia a querer tamponar a falta. Né? A gente quer, tipo, não, então vou resolver isso aqui. Ó, né, a xicrinha... tá no pires e aí tá tudo bem. Aí, de repente, o pires quebra e aí não tá. É nesses momentos que vem procurar. Eu desses anos de clínica, eu penso que não tem quem venha só para, né, se divertir. Aí eu penso que esses sentimentos que são feinhos, eles apontam também para alguma coisa do desejo, como, por exemplo, eu invejo fulano. Se eu invejo fulano, o que aquilo diz do que eu quero também, né? E não só, nossa, inveja, sou horrível, né? Olho gordo, sabe, essas coisas. Então, assim, esses sentimentos que não são tão bonitinhos e que a gente não quer dar conta, ou, por exemplo, eu estou inibida, eu tenho uma inibição, ou eu não estou conseguindo transar com meu marido mais, ou eu não estou conseguindo escrever, não estou conseguindo trabalhar. Que aí que entra no nível que talvez um medicamento ele serviria só para dar uma baixada na bola para conseguir falar a respeito disso. Né? Então, o medicamento, quando ele entra nessa parceria descartável depois, né? Porque normalmente, ao longo do tratamento, a pessoa vai fazendo o desmame do medicamento. E como lidar com esses sentimentos que são necessários? Porque a rede social trouxe muito de... Eu vou disfarçar e não quero sentir o que eu estou sentindo, mas deixar vir esse sentimento, aprender o que ele tem para te ensinar e deixar ir. Como lidar com um sentimento ruim? Com a decepção amorosa, com a perda de um emprego, com o luto? O que a gente tem que fazer quando a gente está sentindo esses sentimentos que não são bem-vindos? Acho que frustração, porque agora a gente chegou brincando, né, disso do Instagram, né? Vamos viver um pouco a vida mais real do que dentro do Instagram. E você olha o Instagram, igual você comentou, da grama do vizinho. Sempre mais acaba verde. até gerando também frustração, né? E tudo mais. Enfim. Sim. Mas sabe que eu aposto muito nos nossos brinquedinhos, assim, eu chamo assim, tá? Não sei, por exemplo, aqui, o que isso aqui, né, o podcast, vocês se encontrarem, de alguma maneira fez uso, né, de algo que estava, talvez, né, deixado de lado. A gente perde um pouco a capacidade de brincar e de usar o que a gente tem para brincar. Por que eu estou falando isso? Não tem uma dica ou alguma coisa, o que fazer, mas talvez lembrar ou deixar vir pequenos prazeres, que eu estou chamando de pequenos prazeres. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, então, um exemplo de causa. Eu escrevia cartas e trocava cartas com uma amiga quando eu tinha 13 anos. E isso ficou esquecido. Fui viver a vida, fazer outras coisas, faculdade, escreve-se outras coisas. Né? E o curioso é que, aos 13 anos, eu escrevia cartas com angústia. Tinha uma angústia ali que eu colocava. A gente falava, porque naquela época o telefone era meio caro, a mãe não deixava ficar pendurada no telefone. Então, a gente trocava cartas. Então, do que eu vivia ao longo do dia, e ela viveu ao longo do dia, a gente trocava na escola. E isso me trouxe uma coisa com a escrita. Isso ficou abandonado. E, por vários momentos, isso eu já estava em análise também, mas me vinha assim, quase como se, assim, nesse período que eu não consigo fazer nada, não tem, quase como se nada ocupasse aquele período, aquele lugar. Vazio. Nada. Nada, não tinha, eu não conseguia fazer nada, eu ficava paralisada. Até que, em 2014, já estava velhinha já, eu comecei a escrever uma frase naquele período. Daquela frase foi outra coisa. Aí eu sonhei, levei em análise. E aí eu lembrei que eu escrevia. E eu escrevia sobre angústia, o que é um tipo de material. É um pouco estilo da minha escrita, assim, tem que ter umas coisinhas feinhas, assim, sabe? Um sentimentinho feio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tipo de resgate ou de abertura? Não precisa ser só coisas que você deixou, né, no caminhão da mudança. Tem coisas que você acaba construindo
por via desses espaços, desse espaço faltante, por via da angústia também. E não é ficar angustiado na sofrência, é acreditar. Então, o que se trabalha num tratamento é você acreditar que, por via da sua angústia, tem alguma coisa ali que é da sua singularidade. E aí você começa a ficar um pouquinho, assim, eu vou ser jocosa, amiga da sua angústia. Quando ela aparece, ela traz notícias. Traz notícias de mudança, traz notícias do novo, traz notícias daquilo que é terreno fértil, é frutífero, que a gente tendencia a afastar. E o medo disso ir aumentando, né? Você fala, eu estou angustiada de novo. Mas é difícil ter essa maturidade para identificar esses sentimentos e tentar fazer essa... Né? Sim. Então estou precisando preencher essa falta aqui. Porque não é do preenchimento. Longo, né? Não é do preencher a falta, é fazer uso da falta. Né? E assim, claro, parece uma coisa meio... Né, vamos agora pensar no que diz por aí. Que seria, então, o que hoje em dia os psiquiatras estão mais avisados de que um acompanhamento, né, em terapia, em, né, análise, é importante, uma vez que ele medica. Então, isso, a gente recebe muita indicação de psiquiatras, porque, né, se entende que tem essa... você vai tomar o medicamento para baixar um pouco a bola, mas você vai tratar as suas questões, né? Você vai trabalhar isso. E a análise ela tem um viés terapêutico, mas ela não é sem angústia também. Porque você fala, eu descobri esse negócio aqui, não queria saber disso. Mas se você não descobrisse, como é que você vai chegar na raiz do problema, Exato. Né? E que o problema leve você a fazer questão do que você quer. Fazer questão de pergunta, mas fazer questão de apreço também. Né? Então, é um pouco essa via. E parece... isso dá trabalho, isso leva tempo. Né? Às vezes a pessoa se nega, né? Descobre essa dor, fica visível para ela, aí se nega, não, aqui eu não quero mexer, sim, me traz, sim. Né? E acaba... Sim. Porque aparece, às vezes, uma coisa muito chapada, né? Assim, por exemplo, você fala um negócio e aí aparece assim, nossa, então eu não gosto da minha mãe, um exemplo, tá? Depois isso vai decantar. Ao longo das sessões, isso vai tomando outros rumos. Então quer dizer que porque eu sonhei com meu ex-namorado, eu amo ele? Né? Tem bastante caso que eu fico assustado. Ou então, eu tenho ódio do meu filho? Né? Assim, coisas meio difíceis de dizer em voz alta. Mas, uma vez que dita, né, em voz alta aquilo que é escutado, se a pessoa, né, se o sujeito está ali fazendo um trabalho, aquilo vai se decantando, vai tomando um outro tom. Tem quem se assuste e, de repente, fala, não volto mais, estou com medo. Não assume que está com medo, inventa que o trânsito não deixou chegar. Eu já passei por isso. Conta aí. Eu vou contar um episódio meu, você conta um episódio seu também. Eu não vou contar o motivo, ou talvez... Manda. Eu fazia terapia em 2018, a pandemia foi 2020, 2018 ou 2019. Por um determinado motivo, eu fazia terapia, e esse motivo estava no meio. Aí a psicóloga me fez uma pergunta específica. Por que assim, assado? Eu não soube responder. Mas me incomodou tanto, eu não voltei mais. Claro. Não fui mais. Nunca mais? Nunca mais. Não, mas te incomoda até hein? Aí eu voltei em 2021. Ótimo. Por causa deste problema. Exato. Por causa deste problema. Aí eu cheguei lá, então. Ela perguntou, Fernandinha, por que você está de volta? Tal. Eu falei, por isso. A pergunta que ela me fez em 2018, 2019, até hoje eu não sei a resposta. Mas hoje não faz diferença, porque o problema que eu precisava resolver foi resolvido. Sim. Mas doeu a pergunta dela. Eu falei, e o que eu estou fazendo aqui se eu não tenho motivo para isso daqui? Aí voltei, justamente porque eu precisava resolver aquilo, consegui resolver e tal, mas tipo, a pergunta que me provocou, se você não tem uma resposta para isso, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas ecoou em você. Ecoou muito, muito. É um pouco isso. Se você não tivesse, né,
dado no pé, esse eco ele ia, né, reverberar. Talvez você vou brincar que eu vou dar uma zoadinha. Otimizasse tempo. Talvez sim. Talvez. Não, talvez sim ou talvez não, porque eram outras Sim, circunstâncias. Mas pode ser que sim. Você vê que você fala, caramba, faz tanto tempo que eu faço isso e eu ainda estou fazendo isso. Exatamente. Ou então arruma, sei lá, relacionamento só aparece muito que é onde a gente faz um exercício, né, um exercício de se relacionar com nós mesmos. É igual TPM, ser solteiro, TPM, você com cônjuge, é outra coisa. Você põe para circular outras coisas. Então, é tipo isso. E pensando aqui, se não é só essa questão então, essas repetições, então, pensei agora, estou elaborando, tá? Por isso que eu estou... essas repetições, elas... É o único jeito também, né, de você ir percebendo e circunscrevendo aonde pega para você. Que aí, eu vou falar em termos técnicos, mas, né, a neurose, onde a neurose de cada um, que é singular, embora tenha uma coisa geralzona, ela tem um singular de cada um, como que a sua neurose, como que ela dá a cara. Você fala, olha aqui, ó, eu fazendo aqui, porque se fosse simples, apareceu uma vez, você já sabe o que é, como eliminar? Nossa, tava fácil, né, viver? Todo mundo evoluído no mundo. Tá todo mundo evoluído no mundo. Não Apareceu uma vez, eu já eliminei. Divertidamente, nem precisava ter. Mas sabe qual que é o ponto que leva todo mundo, ou vai ou racha, ou você vai embora porque não aguenta isso aqui, ou você fica e dá conta? É saber que tem um prazer envolvido no sofrimento. Aí ferrou. Você fala, acha que eu tenho prazer nisso? Isso me faz sofrer. E aí, ao longo das sessões, isso vai aparecendo. Por isso, eu sou ansiosa. Que ganhos você está tendo se colocando nesse lugar de ansiosa? Quais os ganhos dessa sofrência? Parece um pouco cruel, né, falar assim isso na lata, mas isso aparece de maneira muito respeitosa na clínica. Isso é escutado de maneira muito respeitosa. Porque não é escrachar, a mulher gosta de apanhar, sabe? Igual essas coisas, né? Tá disso, lá, porque não larga do marido, ou porque você não sai do seu trabalho, ou porque você não vai pegar sua prancha de surf e surfar. Né? Não é assim. Então, tem todo sessão a sessão. Mas é muito difícil a gente lidar com as nossas fantasias, né? Eu não falo nem de medos. Tem isso, é medo, é tipo, eu quero e tenho medo de falhar, frustração, mas isso tem um contorno fantasmático, que cada um vai tramar de um jeito. E aí é um pouco isso que vai ser trabalhado. Por isso que eu falo assim, não adianta vir falar, eu sou ansioso, né? Mas o que você quer dizer com isso? O que você está querendo dizer com ansiedade? O que você quer? Fiz um teste no Instagram e... Casou. Joguei no ChatGPT meus sintomas e ele disse que eu sou vai por aqui. Ansioso. Agora, Poli, qual que é a importância da gente ter um profissional para orientar a gente nessa jornada? Agora eu vou mandar recadinho, tá? Uma coisa que tem acontecido é o aumento de gente se dizendo fazer um trabalho, né, ético, e muita gente não fazendo um trabalho ético, né, porque hoje essa coisa do giro, né, nas redes sociais, que eu acho super importante, porque circula mais informação, mas isso também faz com que essa coisa das propagandas e do procure profissional tal, ou aqueles que quer hypar, não sei se é esse o nome, ou que quer dar psicólogo não sei o quê, né, ou faz psicanálise em 3 anos. Quer ser a personalidade, né? E uma formação duvidosa também, porque... Mentor e coach agora que está na moda. Isso, né? E você vê que fica numa coisa de... Aquele personagem lá que faz curso de coach para ensinar a ser coach. É tipo isso. Uhum. E tem muito charlatanismo. Então, assim, se qualquer um fala que fez terapia, né? Que faz terapia não sei o quê, terapia não sei o que lá. Então, eu acho que isso está um pouco... leviano, né? Tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre falo, gente, né, não estou falando que eu sei do meu trabalho, tenho um percurso. Então, quando eu vou encaminhar um paciente ou quando eu vou
de alguma maneira, né, pensar na escuta do profissional para eu indicar, eu tenho toda uma varredura aí a ser feita, não é? Indica para fulano, encher a agenda. Se as pessoas ficam ostentando a agenda cheia, aí tem que tomar cuidado. Não que a agenda não possa estar cheia, mas assim, é que agora é diferente também as propagandas, né? Então, assim, na minha época, a gente tinha que fazer a rede de um jeito, né, meio... O corre era diferente. Meio fazer fogo com coisas rupestres. Agora não, agora tem esses contatos que circulam mais. No entanto, então, sabe aquela coisa quando tem 300 bancas com chuchu? Antes tinha, né, algumas bancas com chuchu, entendeu? Agora tem 300, e aí? Então, o que eu falo para os próximos, né, pessoas próximas a mim, ou até mesmo meus analisantes, eu falo que indicação é uma coisa séria. E procurar um profissional que, né, de alguma maneira, tem um percurso e continua esse percurso, porque não tem uma formação formatada, mas sim um contínuo, que se atente a isso também, né? Porque a gente hoje, com essa coisa do online também, ficou essa coisa de sou psicólogo, coloco um CRP lá e vou atender online, né? E pronto, aí chove. Eu recebo muita gente com aqui que falou, perdi tempo aqui, porque, né, o tratamento não avançou, né? Ficou naquela coisa ali. Então, assim, o que eu penso assim, faça uma escolha com cuidado. A gente tem 5 faculdades aqui de psicologia, não é? A Unesp, a Anhanguera, a FIB, tem a Unip, tem um monte. Eu podia falar os nomes? Pode. Então tá. Acho que a USC também, né? A USC. Então, assim, pensa o tanto de psicólogos que vão se formando, né? E o quanto isso... A faculdade, a gente sabe que é só passo, né? É só o start. Só o start. E tem quem leva para o eu sou. Agora eu estou formado. É só o start. Então, esses cuidados, eu acho que isso me preocupa. Na verdade, é algo que eu tenho tentado transmitir, assim, a responsabilidade que é você... Tem que ser tratado com seriedade, sim, né? E um profissional que tenha se tratado. Né? Porque, assim... Né, você eu vou oferecer o veneno que eu não provei? Né? Então, tem que... Isso é uma coisa que eu tenho... tem ficado aí meio que eu querendo fazer Tá certo. uns pulga atrás da orelha. Né? Com certeza. A gente está falando em se conhecer. Eu pedi para você trazer um objeto que falasse um pouco de você. O que você trouxe para mostrar para a gente? Essa caneta. Coisa linda aqui. A caneta, que é com a escrita, né? Sim. Que é o que eu estava falando do lance das cartas. Posso né? ver? Claro, essa eu ganhei da minha irmã. É bonito. Olha que linda. Aí eu caneta não, tinteiro. mas eu não trouxe a ponta com tinta, porque... Né, Esse é o teu escape, então? Esse é o meu... Que lindo. E você escreve com ela? Eu assino as coisas que eu escrevo com ela. Os desenhos. Então, eu tenho um pega assim com a escrita, com esse lance do desenho, da escrita, um pouco por aí. E aí eu ganhei essa caneta da minha irmã. Maravilhosa, né? Bonito mesmo. E qual que é o seu escape? Não sei. Chamando de escape. Né? Não sei. Talvez isso aqui seja um. Talvez, Sim. Esse aqui é... Né, Paulinho? Sim. E aí, pra você, por que você começou a fazer o podcast? Podcast é um escape. E filme também. Eu adoro assistir filme. Você sabe que eu não tenho conseguido me concentrar em filme e série. Não? Eu não consigo parar na frente da TV mais. Eu não consigo. Eu tava numa vibe tão doida atenção. que eu tava olhando o tempo do filme para ver se eu ia assistir ou não. É mesmo. Eu não consigo. Não, 160 minutos, não, vou assistir outro. É mesmo. Acredito. Curioso. Eu nem olhava o tempo. Eu comecei a assistir 5 primeiros minutos, não me pegou, tchau. Eu olhava, tá parecendo o Tinder, defeito, né? A tipo gente tem o Tinder dos filmes. Não é consigo. isso. Não, o Netflix ele já põe ali o tempo, né? Sim. Aí eu olhava, que legal a foto, né, e tal. Aí eu lia lá, legal, nossa, 120 minutos, não. 2 horas. Não. Aí eu calculo 60 minutos, não, 2 horas e meia, não, vou procurar outro. Olha só. Você acredita? Olha que doideira. Que curioso. E a gente vai indo por aí, porque assim, TikTok, Reels, essas coisas,
Não demora muito, não. É 15 segundos. E- Você tem que entregar um Sim. conteúdo em 15 segundos. já pensou? gente. Mostrar para gerar relevância, engajamento. Né? Em Enfim, 15 segundos. E você acha Muito que isso cruel, não né? gera ansiedade? Totalmente. E uma ansiedade social, que eu tô falando assim, a nível macro também. E Né? para quem está assistindo, para a gente que produz, e você fica ansioso, porque não foi o suficiente, não engajou, não Sim. teve o alcance que Será você que vai queria. render? Será que O não que, vai? que eu faço com E o 15 resultado segundos? automático, é assim, fez E não resultado. está nem aí para a qualidade do que você está postando. Você tem que estar dentro daquilo que eles querem. E Se o semana que algoritmo vem eles... pegou, legal. Sim, Beleza. Gente, isso o algoritmo aqui pegou. é um negócio. É uma E crime. quem Tem os usa dois o... lados. Não uso. Eu já Não. tive, eu Não parei. uso. É isso, eu parei com essa droga, tipo isso, Não né? É, eu já Parei tive, de usar já essa tive, parei. Mas verdade. Todas as minhas notificações são desativadas no celular. Todas. Por que Chega demora uma hora pra que tem que responder, tomar então? uma... Todas são desativadas. É uma Claro, decisão isso Porque também. eu sou a louca da notificação. Se eu vejo notificação, eu vou abrir. Sim. Para resolver. Relógio eu entendeu? parei de usar por causa disso. E- Eu ficava toda hora. Aí eu tinha que ou respondia no relógio, que é um absurdo, né? Imagina, Ou pegar o relógio. celular para responder. E você está conversando com alguém, você está numa mesa e a Sim. pessoa assim, ó. É. Tá com pressa? Não, apareceu uma mensagem aqui. Mas olha Ó, que coisa curioso, chata. eles capturam uma coisa que simboliza tempo, né? E usa para colocar o negócio ali, né? Então, assim, a hora que eu vi esse... É legal, né? Você fala, pô, Sim, tecnologia. moderno, Mas né? quando você vê, você está, né, Isso- consumido. Exato. E esse consumido e sumido do que você quer, do que você é, do sol, Você vê tá lá refém fora. disso, É. refém do que eles quiserem que você seja. Só que a gente é responsável por isso. Não dá pra falar, a gente é refém, né? E Não. ficar numa posição passiva. Toma escolhas, Sou eu refém, não mas eu vou. gosto, é o que você falou do sofrimento e o Toma prazer. Né? escolhas, Tem, exatamente. Sou refém, mas mas olha que aí- lindo esse Apple Watch que eu comprei. exato. Aí tá, e qual Exatamente. que é a vantagem? Você vai ver a mensagem que você poderia ver daqui meia hora ou você quer o status, entendeu? É, são escolhas e as escolhas que tem isso também. O que gera ansiedade também é achar que você tem muitas opções. A gente não tem Não muitas. A gente tem um tanto ali. Né? Mas o que essa coisa do feed vai mostrando? Você tem opção. Você pode ser milionário. Você pode... Eu vou falar palavrão, tá? Ter uma rola desse tamanho. Você pode ter a mulher mais gostosa do mundo. Mais gostosa, mais gostosa, mais gostosa. Você pode seguir 1000 pessoas, ele vai te mostrar 30. Isso. Só. E a escolha não é sua, ele só vai te Veja, mostrar e 30 já é bastante, porque a gente não dá conta Não de 30. dá conta, não dá Quem tem conta. 30 amigos aí do Não, nada? Né? Não, tipo, não é Não, e dá página, trabalho também, página, 30 amigos, página meu de Deus. conteúdo, sei Se lá. tem alguma coisa errada também, né? Não, Como assim? aí é Peraí. amigo até que. Quem é amigo de ponto. todo mundo Você não é era amigo meu de ninguém. 29º, eu tô brincando, Paulinho. Eu já substituí. Não, agora eu entendi porque você demora pra me responder. Achei que você não era minha amiga, Eu mas é por causa da respondo notificação. pro- Ou porque ela tem Frente do 29 computador. amigos. entendi. Porra, Agora tá responder claro. 29 amigos. Agora É tá claro muita pra mim, é gente. popular, né? Mas E você acha que isso, né, esse frenesi vai... isso vai gerando uma ansiedade, mas uma Tremenda. essa ansiedade patológica, essa que distrai você de se perguntar qual é a minha ânsia, o que eu anseio, né? Então isso vai te tirando e vai até, não sei, eu fico pensando que de alguma forma isso vai fazendo tampão também. Por quê? Porque aí a gente compra o Apple Watch, a gente vai viajar porque está todo mundo indo para Cancún, a gente vai tá pago da academia. Não que eu acho super legal essas coisas, mas assim Qual que é a sua motivação? vai colocando, né, isso no lugar de coisas talvez simples, por isso que eu chamei de pequenos prazeres. Né, que não precisa ter todo aquele, né? Aqui, por exemplo, você vê, independente se engajar 3 milhões de sei lá o quê, ou 10K de seguidores. Né? Isso aqui tem a ver com pôr em circulação o que você tem de singularidade. Pelo menos eu leio assim, o que vocês vieram fazer aqui. Né? Vamos transmitir um pouquinho disso aqui, vamos pôr para arejar, para circular. Então, o meu jeito é a escrita e um pouco, gosto de falar umas bobeiras também. A clínica me dá muita ferramenta para a escrita, porque tem um lastro de vocabulário, de história, de jeito, de estilo, e as pessoas vão para falar. A bagagem é grande, né? Vão para falar coisas, né, que está em um outro viés, está na angústia, e aí é mais interessante. Quem não fala de coisa meio angustiante é mecânico, é chato. Eu acho chato. robô. Eu acho insuportável. É robô. Eu acho.
Vem aí o livro da Poliana Saraiva. E aí, Paulinho, que sensacional esse episódio Não é? de Eu hoje, acho, né? eu acho que eu tô mais tranquilo agora. Eu também, eu tô mais tranquilo. Agora Eu tá- só depois da cerveja. Ai, vai levar. Mais tarde vai ter a nossa Brazilian Ale do Estação 3. Poli, obrigada, viu, pela Foi um prazer participação. estar aqui. Eu ficaria mais 2 horas aqui, mas Não é? inclusive falando casos. Não é? Vamos, aproveita lá pro livrinho e Mas a lenha. gente não tem tempo. Mas obrigada, viu, pelos esclarecimentos e por ter topado bater esse papo com a Que gente. bom que a gente teve tempo, né? Não é? Olha lá, a tem gente nem tempo, ficou olhando sim. pro relógio, foi Pois ótimo, é. né? Obrigado, Poliana, pela presença. Foi um prazer. Muito legal você estar aqui com a gente. Você foi um estímulo para mim também, para eu começar a tirar da caixinha a ideia de fazer podcast, que estava uma legal, coisa guardada em fico mim, feliz. porque eu queria expor, né? Queria experimentar ferramentas e você me deu esse estímulo, então foi Pôr em uso a sua singularidade. bem legal. Você, agora, nesse momento, você, depois de 1 ano, né, do podcast já rendendo e a gente conseguindo trazer várias histórias legais. Sim. Você estar aqui com a gente foi muito legal. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Se você quiser deixar seu contato para quem quiser entrar em contato com você, Ah, tem lá, né? Assim, o seu arroba, né? Ou a É, tagzinha. Tá é. lá no Instagram do Estação 3 Podcast, Ótimo, isso viu? mesmo. É só acompanhar. Exatamente. Porque Valeu? a rede social tem seu lado bom também, tá? Tem, com Tem. certeza. Então aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, dá aquela valorizada no trabalho do Estação 3. É isso aí. Obrigada pela sua companhia Valeu, e até Fer. a próxima. Obrigado, gente. Fui. Valeu. Tchau, tchau.